Queridos irmãos, queridos amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos aqui em Momentos em Cristo. Quero desejar para você a bênção de Deus sobre a sua vida, que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória, no santo e poderoso nome de Jesus. Vamos orar, na sequência falaremos a palavra de Deus após um hino de louvor ao Senhor. Querido Deus, Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer por estar aqui e pedir a Tua bênção, Senhor, sobre todos aqueles que vão ver, ouvir, Senhor amado, a Tua palavra e a Tua palavra fale no coração de cada um, Senhor. Espírito Santo, ajuda, opera o milagre, salva para a glória do Teu nome, Senhor, a que nós te pedimos agora e sempre no nome de Jesus. Graças a Deus. Momentos em Cristo é uma página para louvar e engrandecer o santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Nós somos felizes porque servimos ao Senhor Jesus. Queremos agora ouvir um louvor e após o louvor nós estaremos falando a palavra de Deus. Graças a Deus. Nós queremos hoje falar de tome a decisão certa. Queria ler o Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 15, alguns versículos do 11 ao 15, na Nova Almeida atualizada. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos, mas moço dele disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos seus porcos. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos uma das parábolas maravilhosas que o Senhor Jesus Cristo ensina aos discípulos e ao povo de Israel. Um homem tinha 2 filhos,
E como nós vemos aqui nesta passagem, um jovem, o mais jovem, ele toma uma decisão. Decisões, todas as nossas decisões têm consequências. Ele toma uma decisão e ele pede ao pai que o pai dê o que lhe pertence, quais os bens que lhe cabem. E o pai repartiu. É interessante saber que o filho, na verdade, ele só tem direito às coisas do pai quando o pai é morto, porque ele recebe a herança. Mas o moço, tem vezes os moços, ou seja, uma pessoa ainda com um pensamento imaturo, toma uma decisão achando que era a melhor decisão da sua vida. Estou cansado de morar com meu pai. Estou cansado de morar nesse local. Estou cansado de ouvir o meu pai. Estou cansado de ouvir a minha mãe. Estou cansado desta casa. Estou cansado deste lugar. Pode ser que ele tinha ouvido de outras pessoas falando em lugares distantes, como diz a Bíblia, que ele foi para uma terra distante. A Bíblia não fala onde, mas uma terra distante. Se ele foi para uma terra distante, talvez alguém tenha passado para ele ou falado de como eram as cidades, os locais, e ele vai. Ele toma uma decisão e vai. É incrível como pessoas tomam decisões não pensadas, decisões precipitadas, e pode ter um resultado muito difícil na sua vida. E nós vemos que esse jovem, ele vai, e ele começa ali, chega no local, não é? Estava com dinheiro. Parece que as pessoas facilitam as amizades quando se tem dinheiro. Ele está aqui, ele está acolá, ele sempre tem dinheiro para gastar, para poder mostrar para os outros, para poder chamar os outros num grande jantar, num grande almoço, uma grande festa. Ele pega o seu dinheiro e começa a desperdiçar. Desperdiçar ou gastar de uma forma desenfreada, ou seja, sem cuidado, porque o dinheiro é muito difícil ganhar, mas é muito fácil gastar. Então, seja cuidadoso com aquilo que você recebeu de Deus. E ele foi embora, ele vai para essa cidade, para esse local, e ele começa a se destruir a sua vida, a gastar tudo que recebeu de seu pai, a gastar tudo, quanto sacrifício, quantos anos, quem sabe quanto deu, ali ele tinha gastado de tempo seu pai para poder guardar, para ele poder ter aquele dinheiro ou aquela fortuna. E agora o seu filho desperdiça tudo, o seu filho joga tudo fora, porque vive de uma forma sem disciplina, uma forma do jeito que ele queria. Jovens, adolescentes ou uma pessoa que não tem o bom senso, ele acaba perdendo tudo que tem, porque não toma cuidado como deveria tomar cuidado daquilo que tem, daquilo que recebeu. E ele, depois de consumir tudo, depois que ele gastou tudo, ele ficou numa situação difícil, ainda para piorar a situação. Diz a Bíblia que naquele local tinha uma grande fome, ou seja, muita necessidade. Fome fala de necessidade, de escassez, de dificuldade. Talvez isso que você está vivendo nesses dias, muita dificuldade. E ele começou a passar necessidade. Agora não acha amigos, agora não acha quem possa convidá-lo para comer, agora não acha quem possa ajudá-lo. Por quê? Porque o seu dinheiro, ele não tinha, na verdade, amigos. Ele tinha pessoas interessadas no que ele possuía, no que ele tinha no bolso. Não era naquilo que ele era como pessoa, mas era interessado nas suas posses. E acabou, porque o dinheiro se acaba. E aí aconteceu que ele tomou a primeira decisão. É interessante, uma decisão acertada.
Depois de chegar nessa necessidade, ele tomou uma decisão acertada. E o versículo diz: então foi pedir trabalho. Interessante que ele vai pedir trabalho. Ele estava acostumado a trabalhar. Trabalhava com seu pai. Trabalhava junto com o seu irmão. Trabalhava ali na fazenda. Ele sabia trabalhar. É que ele tinha agora gastado todo o seu dinheiro com aquilo que não deveria ter gastado. Mas ele sabia trabalhar. Ele vai trabalhar, é uma boa decisão. A pessoa, quando toma uma decisão de trabalho, ele vai trabalhar. E quando ele vai trabalhar, ele vai ver um serviço. E aí, imagina bem você, ele pega o primeiro serviço que aparece, cuidar de porcos. Cuidar de porcos, que não era uma coisa que ele não fazia, é uma coisa que os judeus não fazem, e ele foi agora, se quisesse trabalho, era o único trabalho que tinha. E ele foi. Talvez ele foi por quê? Porque ele estava envergonhado, porque ele estava ali abatido. Como que eu vou? Que situação que eu cheguei? Eu não posso voltar para a casa do meu pai. Olha a minha situação. Olha como eu fiquei. Como que eu vou voltar agora na situação que eu estou? Ele quer arrumar um trabalho, mas o trabalho é difícil. E a Bíblia diz que ele desejava se alimentar das alfarrobas que ele tinha que dar para os porcos. Alfarroba não é comida estragada, alfarroba não é coisas estragadas, não. É uma árvore muito grande que dá uma vagem e ela tem um sabor adocicado. Muitos o substituem o chocolate pela alfarroba. Ela é adocicado, gostoso. E era isso que se dava aos porcos. É uma árvore muito grande, perene, nunca secam ou nunca caem suas folhas. E elas têm essa vagem que ela é adocicada, é muito boa. E ele queria comer, mas ninguém lhe dava nada. Sabe por quê? Porque ele estava procurando no local errado. Sabe por quê? Porque ele estava procurando no lugar que não deveria. Ele estava passando agora por um processo de começar um amadurecimento na sua mente, no seu coração. Ele começa a passar por essas grandes dificuldades e ele começa a pensar lá no seu íntimo, pensar o que eu fui fazer, por que eu fiz isso, olha em que situação eu me encontro, olha que serviço, eu não consigo nem comer o que comem os porcos. Você tem noção de como estaria o coração desse jovem, o coração dessa pessoa, que agora ele não tinha como se socorrer. É interessante que a Bíblia vai nos contar que, na sequência, no mesmo capítulo 15 de Lucas, dizendo, então caindo em si, ou seja, a Bíblia não fala quanto tempo ele ficou ali pensando, quanto tempo ele ficou ali sofrendo, quanto tempo ele passou fome, necessidade, mas ele ficou pensando. E a Bíblia diz caindo em si, ou seja, ele toma uma decisão. Nós estamos falando, tome a decisão certa. Cuidado com as suas decisões. E ele vai agora. Ele cai em si, ou seja, lá dentro. Ele faz tema, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quantos trabalhadores da casa do meu pai têm comida à vontade? Tem fartura, porque meu pai é um pai bom, é um patrão que cuida dos seus empregados, é um patrão que cuida daqueles que trabalham para ele. Ele é um patrão maravilhoso, tem fartura de comida para todo mundo lá. E eu aqui passando fome. E tem a expressão da Bíblia, morrendo de fome. Olha que situação que ele chega. E a Bíblia diz assim, vou me arrumar. Vou voltar para o meu pai. Eu vou dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Olha, é incrível como uma decisão acertada muda a vida de uma pessoa. Ele cai em si, ele volta
a sua razão volta a funcionar perfeitamente, ele cai em si e diz: meu pai tem trabalho, meu pai tem abundância, meu pai tem trabalho. Eu não sou digno de ser chamado mais seu filho, eu pequei contra Deus e contra o Senhor. Não me aceite como um filho, me dá só trabalho, por favor. Me arrume um trabalho. Eu preciso trabalhar, preciso comer, preciso viver. O filho pródigo considerava que ele não podia, não merecia perdão. Ele não merecia. Ele não tinha como ser perdoado. Talvez você que me ouve agora olhe para o espelho e diga: eu não mereço perdão de Jesus Cristo. Eu não mereço perdão. Olha que homem ou que mulher que eu sou. Olha a situação que eu vivo. Eu não mereço o perdão de Jesus, o Santo, o Poderoso. Talvez você considere que ninguém vai te perdoar. Que seus pais não vão te perdoar. Que a família não vai te perdoar. Que a igreja não vai te perdoar. Você não merece o perdão. É verdade. Você não merece perdão. Mas Jesus te perdoa porque Ele te ama. Jesus te perdoa porque Ele te ama. Ele ama você e é por isso que Ele te perdoa. Jesus te ama tanto, tanto, que Ele te perdoa se você se arrepende. E o moço toma a decisão e volta para a sua casa. É interessante no capítulo 15, continuando, lá dos versos 20 a 24, a continuação da parábola de Jesus. Vai dizer que ele se arrumou, ele fez o que podia e ele foi embora para casa, para sua casa de volta. E diz a Bíblia que vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. Parece, a Bíblia não fala, mas dá-nos a entender, quem sabe, havia uma varanda na casa, ou um local, uma árvore, onde o pai podia ficar sentado debaixo dela, olhando para a estrada, onde o seu filho tinha dado as costas para o pai, onde o seu filho tinha desonrado o seu pai, onde o seu filho tinha deixado tudo para trás e foi embora, pisando duro, achando que tinha razão, achando que podia fazer o que queria, achando que ele tinha o direito de fazer sem ter consequência alguma. Mas todas as nossas decisões têm consequência. Por isso, tome a decisão certa. E interessante que o pai ali consegue vê-lo, porque a Bíblia diz: via ele ainda longe. Mas como o pai descobriu? Não tinha binóculo naquela época. Não tinha um jeito dele ver. Mas quem sabe pela maneira do seu filho andar, pela maneira de caminhar, ele já via que era o seu filho, que estava voltando para casa, que estava voltando para o lar. Que maravilha! Ele tomou a decisão certa de voltar para o seu pai, para a sua casa. E ele chega, sabe o que acontece? O pai se compadeceu dele, teve compaixão dele, viu a situação dele. E olha o pai o que fez, correu para ele. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Correu para ele. O pai não deixou que o filho viesse correndo. Por quê? Porque o filho estava destruído, cansado, maltrapilho, estava ali agora envergonhado, porque ele não tinha condição, ele estava envergonhado de voltar para casa naquela situação. Muita vergonha. E o pai compadeceu, correu até ele, antes do filho sequer chegar em casa. E diz a Bíblia que ele o abraçou e o beijou. Glória seja dada ao nome de Jesus. O abraçou e o beijou. Oh, que coisa maravilhosa! O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é santo. Jesus é poderoso e quer te abraçar, quer te beijar. Ele quer fazer essa coisa maravilhosa de estar contigo. E o moço, envergonhado, triste, abatido, provavelmente esfomeado, ele diz: pai, eu pequei contra Deus e diante de ti, papai. Eu pequei. Como é importante a pessoa arrepender e saber
que ele pecou contra Deus. O primeiro que ele coloca é a Deus. Ele fala, pequei contra Deus. Depois ele disse, pequei contra o meu pai. Porque ele sabia que Deus estava vendo tudo, que Deus conhece tudo, que Deus sabe tudo. E que Deus, que precisava, ele necessitava de pedir perdão para Deus. E também para o seu pai. Porque nós necessitamos de pedir perdão para o Senhor, arrepender-se. E ele se arrependeu também para o seu pai. Ele disse, eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas faz o seguinte, me dá um trabalho. Sabe o que seu pai fez? Aleluia! A Bíblia é maravilhosa. Sabe o que seu pai fez? Chamou os servos. Digo, trago depressa a melhor roupa. Trago depressa, vistam nele. Logicamente que se banhou, se lavou. Quem sabe cortou o cabelo, cortou a barba. Passou ali agora por uma lavagem, lavou-se todo o seu corpo. Que ele vinha empoeirado da estrada, passou por um banho. E sabe o que dizia a Bíblia? Faz o seguinte, dá a melhor roupa para ele, ponha um anel na mão dele. Põe um anel na mão dele. Aleluia! No dedo dele. E sandálias nos pés. Glória a Deus! Aquele que estava perdido, aquele que estava longe, aquele que achava que o pai jamais o aceitaria. Quantos pais, os filhos já erraram, as filhas já erraram, eles não aceitam a filha ou o filho de volta. Não faça isso. Abra o seu coração. Abra o seu coração, perdoa o seu filho, perdoa a sua filha e faça uma reconciliação com seu filho e com sua filha. E vai voltar a paz na sua casa, vai voltar a ter alegria na sua casa, porque você abraçou o filho, você beijou o filho, você recebeu o seu filho e sua filha de volta. Ainda mais, ele falou, só isso é pouco, vamos fazer mais. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer, vamos festejar. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que coisa maravilhosa! Quando o pai abriu ali o coração, recebeu o seu filho como filho. O anel significa aliança. Ele recebeu de novo a aliança. Não, você não é trabalhador. Aqui, meu trabalhador, você é meu filho. Eu te gerei. É você, meu filho. Meu filho, eu quero que você venha para dentro de casa. Vamos fazer uma festa, porque você estava morto, mas você reviveu. Você estava perdido, mas você foi achado. Que coisa maravilhosa. Como Deus é bom. Como Deus é maravilhoso. Talvez você possa dizer, então, eu não tenho condição. Onde já se viu, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz com meu pai, olha o que eu fiz com a minha mãe. Olha o que eu fiz com o meu pastor, com a igreja. Olha o que eu fiz. Mas o Senhor Jesus, lá em Mateus 11, 28, disse, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Olha, por quê? Porque Jesus tem fardo leve. Jesus tem ali o jugo suave. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer que você se arrependa do que você fez. Ele quer transformar a sua vida, mas você precisa se arrepender. Por quê? Porque Ele te ama. Ele ama. Você está sobrecarregado como filho pródigo. Ele sabia, eu não tenho condição, não sou digno. Eu sei que você não é digno. Ninguém é digno. Mas o Senhor Jesus Cristo, vem a mim. Bendito seja o nome do Senhor. Venha a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei.
Eu quero perdoar o seu pecado. Eu quero transformar a sua vida. Eu quero mudar você como o filho pródigo se arrependeu e foi mudado. Foi transformado, foi recebido, foi feito festa. Por quê? Porque ele se arrependeu. A salvação, o perdão, é pela graça, não é merecido. Lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Porque pela graça você é salvo, ou seja, é favor imerecido, a pessoa não merece. A pessoa não merece nada. A pessoa não tem merecimento algum, ninguém tem. Mas eu faço boas obras, talvez você que me ouve. As obras não dão salvação a ninguém. As obras são boas, se você faz, continue fazendo. Mas não é isso que te justifica diante do Senhor Deus. O que te justifica é Jesus Cristo, o Salvador do mundo, que derramou seu sangue no Calvário para que você fosse salvo, limpo, resgatado. E você precisa crer. Você precisa crer. E quem crê, aleluia, recebe salvação. Quem crê gera alegria no céu. Sabia disso? Quem crê gera alegria no céu. Aleluia. Porque está escrito lá em Lucas 15, 7. Digo a vocês que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Mais alegria. O céu já é alegre. O céu é maravilhoso. O céu é o lugar que o Senhor preparou para todos aqueles que crêem, que se arrepende, que aceita Cristo como Salvador. E aquele que se arrepende gera mais alegria no céu. Olha, você é chamado a crer. Creia no Senhor Jesus. Jesus Cristo veio para te salvar. Arrependa-se. Você que é um filho pródigo, saiu da presença de Deus. Você que deixou Deus, deixou a casa do Senhor, volte logo. Volte depressa, arrependa-te. Porque o Senhor Jesus te chama, Ele te ama e quer perdoar e quer fazer maravilha na sua vida. Não tem outro caminho. Para chegar no céu, não tem atalho. Não tem como chegar no céu por algum atalho. Ninguém. A Bíblia é Jesus dizendo, lá em João 14, 6, Jesus respondeu, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É o Senhor Jesus. É Ele o caminho. Artigo definindo masculino. O caminho. Não é um caminho. É o caminho. Jesus Cristo é o caminho que te leva para o céu. Mas você precisa se arrepender. Você que é filho pródigo, filha pródiga. Você que deixou a casa do Senhor. Volte depressa. Arrependa-te, reconcilia-te com o Senhor Deus, peça perdão ao Senhor Jesus, e Ele vai te dar alegria, vai tornar a dar alegria, como disse o salmista no Salmo 51, torna-me dar alegria da tua salvação. Porque ele tinha pecado, mas ele se arrependeu, e Deus tornou a dar alegria no coração do salmista. Você pode ter alegria de novo, alegria da salvação, porque você tem que se arrepender. Porque Jesus tem um nome, que é sobre todo nome. O nome dele é poderoso para te perdoar, para livrar a sua vida, para mudar você, para te transformar, para te fazer de você uma nova criatura. Você que me ouve, que nunca aceitou Jesus, aceite Jesus hoje. Se arrependa dos seus pecados. Creia no Senhor Jesus Cristo. Ele salvará você e a sua família. Ele faz maravilha. Ele muda, Ele transforma. Ele dá alegria e prepara você para ir para o céu. Escreva o seu nome no livro da vida e você terá uma vida eterna com Deus. Uma vida eterna com o Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Jesus abençoe a sua vida. Que Jesus te dê vitória. Que Jesus opere um milagre na sua vida. Arrependa-te. Volte para a casa do Senhor enquanto é tempo. Talvez você esteja na casa de Deus, mas perdido. Parece sem noção, sem rumo. Olha, volte para o Senhor. Arrependa dos teus pecados. E Ele vai te dar vitória também. Você
precisa do Senhor Jesus e Jesus quer te perdoar e fazer maravilha na sua vida. Eu quero orar agora e pedir ao Senhor que possa salvar você, que possa fazer um milagre na sua vida. Eu vou orar e Deus opera maravilhas daquele que crê. Senhor Jesus, estou diante da tua presença e quero apresentar a todos aqueles, Senhor, que estão se rendendo aos teus pés, que estão, Senhor amado, voltando, o filho pródigo, a ovelha perdida, a dracma perdida, Senhor, estão voltando para a tua casa. Senhor, faz milagre na vida de cada um deles. Senhor, faz milagre, Senhor, salva, liberta, dá força, faz maravilha na família. Senhor amado, muda esta família, transforma esta família, dá vitória, Senhor, salva o marido, salva a esposa, salva os filhos, faz maravilha na casa e faz maravilha na tua igreja. Senhor, em nome de Jesus eu lhe peço e eu lhe agradeço. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus dê vitória a você, faça de você uma nova pessoa. Se você se arrepender como filho pródigo, Jesus vai operar um milagre na sua vida. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vitória no nome dele. Amém.